Hoje é dia de Drops Cósmico, sexta-feira, 23 de maio, dia de Vênus, né? Sexta-feira é o dia dedicado a Vênus, regente deste dia, e é sobre Vênus e Marte que eu quero conversar. Já tem um outro podcast, já tem texto lá nas redes, falando sobre esse grande trígono, esse trígono poderoso que está acontecendo no céu durante todo esse mês de maio e vai ativo, segue ativo até dia 5 de junho, entre Vênus em Áries, Marte em Leão. Eu já pontuei, como eu disse, em alguns momentos deste mês, durante toda essa lunação, sobre esse trígono. E esse trígono foi exato, né, no grau exato ontem, mas ainda está muito ativo hoje, com a Lua em Áries, fazendo uma conjunção com Vênus, também dá uma potencializada aqui nesse encontro. E quando a gente está falando de trígono, a gente já conversou isso aqui algumas vezes, quando a gente fala de um trígono no céu, a gente está falando de oportunidades que aparecem, que surgem, que o universo coloca à nossa disposição. E que não necessariamente a gente vai ficar aqui, olha só, aguardando, né, o mundo se ajeitar para a gente. Não é isso. Nós temos oportunidades que surgem para que ali a gente possa atuar com maior fluidez. Então é importante a gente entender que tipo de oportunidade surgiu durante esse mês todo, colocou a gente em possibilidades de acordos importantes que a gente estava esperando há muito tempo, ou que a gente vinha negociando, que a gente vinha analisando há muito tempo dentro dos nossos relacionamentos, vínculos e associações, e que agora então a gente tem a oportunidade, tem caminhos abertos para que a gente chegue nesses melhores acordos, né? Que favorece aqui boas conversas, boas trocas e que vai impulsionar, né? Vai impulsionar, inclusive, novas oportunidades mais para frente. Quando a gente está falando dos amantes cósmicos, Vênus e Marte, eles fazem uma dança no céu a partir da conjunção. Todo o aspecto que vem depois, um sextil, uma quadratura, um trígono, uma oposição, vem a partir de uma conjunção. Isso acontece com todos os planetas que conversam entre si. Falamos sobre isso, por exemplo, na Vênus Star Point, que aconteceu de Vênus fazendo uma conjunção com o Sol. E ali inicia-se um ciclo de Vênus com o Sol, e que vai passar por vários aspectos, formando esses graus, né? Graus de sextil, graus de quadratura, graus de trígono, de oposição, e assim por diante, até chegar numa nova conjunção. Então, são ciclos que a gente tem entre planetas no céu e que dizem pra gente que estamos começando uma nova fase, né, desse assunto dos dois, porque vai depender muito da qualidade de cada um dos signos, de qual correspondência eles têm. E aí, se a gente está falando, então, de Vênus e de Marte, a gente está falando dos dois amantes, da conjunção da energia do feminino e do masculino, da energia dos dois parceiros, né? São parceiros que, então, a gente chama de amantes cósmicos aqui de uma forma poética, né? E esse ciclo que a gente está vivendo, para a gente estar vivendo esse trígono agora, esse ciclo começou em fevereiro de 2024. Eu fui esses dias estudando sobre esse trígono e pensando sobre ele e a atuação dele acontecendo, que eu estava vendo de forma prática através de algumas conversas que estavam chegando para mim, que é assim que acontece, que eu vou observando, né, por observação do comportamento das pessoas ao meu redor e dos acontecimentos na minha vida. Eu falei, pô, mas quando é que começou esse ciclo mesmo? Aí eu voltei, né? E a minha proposta sempre com vocês aqui é a gente falar de ciclos. Eu venho falando sobre entender em que parte do ciclo a gente está. Assim é mais fácil para a gente nos localizar na nossa jornada
e na transformação que está acontecendo. E esse ciclo, então, fazendo essa volta, eu voltei para buscar onde foi essa conjunção. Essa conjunção aconteceu em Aquário, em fevereiro de 2024. E olha só quem estava lá, Plutão. Plutão estava passando por Aquário, depois ele voltou para Capricórnio, para ele voltar para Aquário esse ano, definitivamente. E naquele momento, ele estava passando por Aquário. E ali, os amantes, então, Vênus e Marte, se encontraram, fizeram sua conjunção e iniciaram um ciclo. O que deixa para a gente aqui como dica e o que a gente refletiu lá em fevereiro de 2024? Que a gente estava iniciando um ciclo das nossas relações e provavelmente dos grupos que a gente faz parte e das nossas amizades, porque é Aquário, Vênus são as relações, então, e Marte, como a gente atua, né, conquistando e defendendo tudo aquilo que a gente valoriza, que a gente gosta, e dentro das nossas relações. Então, indicava pra gente que a gente estava começando um novo ciclo. A gente estava começando a pensar de uma forma diferente. É importante a gente lembrar que a qualidade de Aquário é aquela que nos convida a olhar com um certo distanciamento. Falei sobre isso anteontem, no podcast da Lua Minguante, né? Essa fase minguante que a gente está vivendo agora. Olha só, tudo conversa, né? Não à toa tudo isso. A gente entende que de alguma forma as coisas estão conectadas, né? Que a gente entrou numa fase minguante em Aquário e agora os dois estão nesse trígono maravilhoso. Enfim, quando a gente está falando de energia aquariana, a gente está falando de uma energia de um certo distanciamento. É uma energia relacional, mas é de um certo distanciamento, onde eu me coloco e vejo a expansão, o outro ponto de vista, outras perspectivas e olho para o futuro. Um dos regentes de Aquário é Urano. Também falamos sobre ele num podcast dessa semana. Mercúrio e Urano fazendo uma conjunção esses dias, amanhã depois, hoje, amanhã depois, né? Muito forte. Urano com uma qualidade de inovar, de encontrar, de conectar com aquela consciência superior. Aquário, então, carrega essa energia, essa qualidade uraniana. E então, esse encontro que aconteceu em fevereiro, provavelmente permeia, ou permeou, né, deu o lance inicial, né, de um ciclo que veio para a gente romper com conceitos, com crenças, com formatos ideológicos do que deveria ser as nossas relações. Buscando mais igualdade, mais liberdade, mais uma expressão mais genuína, mais diversidade. Então, que todos possam ser eles mesmos, né, cada um sendo si mesmo, dentro dos nossos relacionamentos. Essa era a indicação que a gente estava recebendo naquele momento. E, de alguma forma, a gente então estava iniciando novas formas de relacionar com essa ideia. E aí a gente tem que pensar que muitas vezes, e eu falo isso bastante, a gente pode estar fazendo isso de forma consciente se a gente está aqui trabalhando as energias que estão disponíveis, se a gente está atento ao que está acontecendo no céu e usando todas as ferramentas que a gente tem a nosso dispor. Ou a gente pode estar fazendo isso de forma inconsciente, totalmente aleatório, totalmente ignorante do que está disponível para a gente. Nós que viemos aqui fazendo esse trabalho cíclico, acompanhando todas as fases do ciclo, né, todos os processos, todas as contrações e expansões dentro do ciclo, a gente está atento. Então, quando a gente chega agora nessa possibilidade, nessas oportunidades que a gente está tendo, dentro dos relacionamentos que a gente tem,
E quando a gente volta em fevereiro de 2024, provavelmente a gente vai encontrar algumas conversas, alguns questionamentos que a gente estava fazendo em relação a que tipo de relacionamento eu gostaria de começar a viver para o meu futuro. E que fosse fora dessa caixinha que a gente estava vivendo ali naquele momento. Porque a gente está buscando mais liberdade, mais autenticidade, mais igualdade entre as partes. Numa troca justa, né? Venho falando tanto sobre a troca justa porque Vênus é sobre a troca justa também, né? E a gente passou por uma grande temporada de Vênus, enfim, né? Fazendo umas revisões. E quando a gente chega então agora, depois desse mais de um ano dessa evolução desse ciclo, a gente chega também com Vênus renovado. Vamos lembrar isso de novo, né? Vênus fez uma conjunção com o Sol, renasceu como estrela matutina, tá? Fortalecida, começando um ciclo novo, né? Acabou de começar um ciclo novo em Áries, no ponto do eclipse, do último eclipse. Um eclipse que tem uma validade de 6 meses, então a gente ainda tem até outubro trabalhando uma Vênus, e esse ponto específico nosso, no nosso mapa e na nossa vida, nessa energia ariana, se desenvolvendo por 6 meses. E a gente tem um Marte que também passou por uma retrogradação muitíssimo importante entre Câncer e Leão. Então são 2 planetas, os 2 amantes chegam aqui nessa evolução do ciclo, nesse trígono, depois de um ano e meio aqui, quase um ano e meio, de uma forma completamente consciente, renovados e fortalecidos. E num aspecto tão bacana que traz uma fluidez para que a gente possa, então, trabalhar toda aquela ideia que era ali como um projeto futuro de fevereiro de 2024. Eu vou, então, convidar vocês novamente, já fiz um texto sobre isso, já fiz uns stories e agora eu estou colocando aqui no podcast de hoje, convidando vocês para voltar nessa data, nessa temporada ali, entre janeiro, fevereiro, março, né? Porque quando a gente fala assim, 15 de fevereiro, não sei, eu não sei exatamente a data que isso aconteceu, porque é isso, não importa exatamente a data, importa é aquela temporada que a gente teve ali. E foi uma temporada muito importante em Aquário. Então, o que estava acontecendo ali naquele momento? Como que a gente faz isso? Tem muita gente que me pergunta. Voltando nas nossas anotações, se eu tenho um diário, então volto no meu diário. Se eu faço algumas anotações específicas na minha agenda, de alguma frase, de algum evento, de algum encontro, de alguma memória, se eu faço essas anotações, volto nessas anotações. Não, eu não anoto nada disso. Então, volte nas suas conversas com os seus amigos mais íntimos. Amiga, amigo, o que vocês estavam conversando ali em fevereiro de 2024? Provavelmente tem ali uma indicação de alguma dúvida, de alguma ideia, de algum sentimento, de alguma sensação, de algum relacionamento que estava acabando e estava iniciando, de algum movimento que estava acontecendo nas suas amizades ou nos grupos que você faz parte, nos grupos sociais, nos grupos de ajuda, nos grupos no clube, nos times. Como que é? Aí a gente volta nesse lugar. Mas eu nem sei, nem tenho mais conversa nenhuma. Então tá, então volta então, por exemplo, se você salva alguma coisa no seu Instagram, volta lá, dá uma olhada. Busca isso. Busca o seu álbum do Google ali de fotos. Busca que tipo de encontro que você estava fazendo. Busque na sua memória, escrita ou aquelas da sua lembrança, das suas sensações, dos seus sentimentos, de que tipos de relacionamento você estava tendo ali, que tipos de crise de relacionamento você estava tendo ali, que tipo de resoluções você estava tomando ali naquele momento
que muda, que tem uma ruptura, mas tem um início de algo muito novo para você. Dentro das suas relações de amizade, dentro das suas relações afetivas sexuais, dentro das suas relações com o trabalho, dentro das relações de você com você mesmo, de você com a sua identidade, com a forma como você se vê. Agora, a gente, nesse mês de maio, com todas as reflexões e dificuldades e conflitos que nós tivemos nesse mês de maio, importantes, né? Foi uma alunação muito importante. No podcast dessa semana que eu falei sobre a lua, sobre a fase minguante, que é uma semana que vai até o dia 27, eu fiz um resuminho aqui do que foi essa alunação. Então, essa alunação tão importante, ao mesmo tempo que estavam acontecendo coisas desafiadoras e a gente... acontecendo coisas que eu digo, né? Tinham situações, eventos ou questionamentos que a gente possa estar vivendo. Ao mesmo tempo, nós temos a nosso favor essa energia, né? Esses dois amantes falando aqui. Olha, você tem uma grande oportunidade de, como eu disse, fazer novos acordos, de chegar a novas conclusões, de estar dentro dos relacionamentos, seja com você mesmo, seja com o seu parceiro, seja com o seu amante, seja com o seu trabalho, seja com o seu sócio ou associações e vínculos que você tem com o seu cliente, enfim, você tem a possibilidade de estar vivendo com mais liberdade, com mais responsabilidade, com mais comprometimento, porque aqui a gente teve vários aspectos com Saturno, né? A gente não pode esquecer. Então tem uma possibilidade de materializar e concretizar muito de tudo que você deseja e de tudo o que você percebe que pode te trazer resultados tanto materiais quanto físicos e emocionais. E eles ainda falam, né, que é um grande momento assim para a gente desfrutar, divertir e viver romance. O romance que com a gente mesmo, com o outro. Então eu falo, né, de paixão, de tesão. Esse é um grande momento da gente estar nesse estado de entrega, de presença, mas também do desfrute. Não podemos esquecer, estamos com uma alunação taurina que fala sobre isso, né? A Lua chegando aqui amanhã, hoje, e fazendo essa conexão com Vênus, ela já chegou em Áries, né? Então a gente já está sentindo isso desde ontem e vai até amanhã. Dá mais uma tonalidade nesse fogo, trazendo para a gente todas as experiências que a gente viveu e as memórias, trazendo toda uma carga emocional aqui nessa conexão com a Vênus. Eu sinto mais no sentido dessa Vênus estar ainda mais fortalecida com essa Lua em conjunção, o que torna esse dia também muito mágico, muito propício, né? Já falei sobre isso ontem e hoje como dias excelentes para a gente fazer rituais de intenção e de alinhamento dos nossos desejos e necessidades. E principalmente porque a gente tem esse trígono dá calor, sabe? Pra gente dá coragem, dá audácia, dá impulso para que a gente realmente viva esses relacionamentos. Podem estar surgindo novos relacionamentos nesse momento? Podem. Mas o que eu já disse e continuo afirmando é que é muito mais sobre um relacionamento que já acontece há muito tempo, que já vem em negociações. E esse relacionamento, se não for com outro, é com você mesmo. E que pode sim refletir numa nova parceria. Pode estar aparecendo outra pessoa nova, né? Pessoas novas aqui para você se relacionar. Mas é porque antes disso você já conseguiu chegar nesse acordo com você mesmo. Então, até porque a gente está falando de dois signos muito interiores, né? Que dizem respeito ao eu,
tanto Áries quanto Leão. Então, da forma como a gente se expressa, buscando mais autonomia, mais vontade, mais coragem, mais autenticidade. E aqui tem uma questão generosa também, né? Leão dá para esse Marte uma qualidade generosa, uma qualidade de coragem também, de paixão, né? Leão é um signo da paixão, então dá essa qualidade para Marte. Então, e a Vênus já conectada na energia ariana, ela não está tão impulsiva, mas ela ainda está sonhadora, ela está desejosa de coisas novas, está iniciando um ciclo muito, muito forte e vem acompanhado, né, de todas as outras conversas que eu vou trazer no outro podcast. Como eu disse, eu dividi esses dias em blocos, né, de conversas do céu. Estou fazendo recortes mesmo do céu, porque são muitas conversas interessantes. Uma, né, elas sempre entrelaçam uma na outra. E para a gente entender, eu estou numa crescente aqui. Eu comecei falando de Mercúrio, falei sobre a semana geral. Agora, hoje eu trouxe os outros 2 planetas pessoais e vou continuar aqui nos blocos para a gente poder ir evoluindo na energia dessa semana. Até essa lunação nova, que começa dia 27, a lunação de Gêmeos. Mas, relembrando também, né, que eu sempre gosto de lembrar, quando a gente tem muitas conversas, tem algum tipo de tensão, complicações ou oportunidades, e oportunidades podem ser boas, ruins, enfim, né? Não é sobre isso, é oportunidades, né? A gente tem no céu muito fluido, muitas conversas e tudo. A gente voltar para os planetas pessoais nos ancora e nos dá liga o nosso GPS, porque é com os planetas pessoais, então é com a correspondência comportamental deles que a gente atua no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Então, quanto mais a gente conhece os nossos planetas pessoais no nosso mapa, quanto mais a gente conhece como é que estão essas conversas no céu, mais a gente consegue alinhar as nossas qualidades, né, em correspondência a esses planetas, e consegue alinhar no nosso dia a dia e organizar melhor, e planejar melhor, e viver no dia a dia menos reativo e mais ativamente, mais presente, mais consciente, entendendo quais são os convites que estão acontecendo. Como eu disse lá no início, se a gente viveu fevereiro do ano passado e não estava nem sabendo o que estava acontecendo, agora a gente está vivendo a consequência desse ciclo. Queira ou não queira, consciente ou inconsciente. Às vezes a gente está fazendo questionamentos aqui agora sobre relacionamentos ou sobre a relação que a gente está vivendo, sobre o vínculo, sobre aquelas negociações que a gente estava fazendo, por exemplo, com o nosso cliente, comigo mesmo. E se a gente voltar lá em fevereiro, a gente vai encontrar essa conexão. Mas a gente está vivendo nesse presente. Então eu estou convidando vocês a voltar a fevereiro e a refletir sobre o que está vivendo agora. Porque agora a gente tem a oportunidade, tá super fluido, para que a gente possa atuar no cotidiano da nossa vida, então nas rotinas aqui, da forma como eu relaciono com as pessoas que são importantes para mim e comigo mesma e com essas relações, né, em geral, mas é muito mais sobre relacionamentos afetivos sexuais, sabe? Como eu me relaciono com essas relações e com as amizades. E eu já venho repetindo também, porque eu acredito aqui, por causa dessa força e dessas renovações que aconteceram, vai ficar muito mais claro dentro das nossas relações um pouco mais íntimas, das nossas escolhas um pouco mais íntimas, e que já vem acontecendo há alguns meses, por causa das configurações que a gente tem no céu. Então, o que vem de novo, o que pode aparecer que de inesperado, de novo que pode aparecer como um relacionamento, ou como troca, como associação, como vínculo, é mais uma consequência de renovações e mudanças que fizemos
com a gente mesmo, dentro dos nossos sentimentos, das nossas posturas e das escolhas que a gente fez nesses últimos meses, desde fevereiro. Então, esse é o meu recadinho de hoje. Fazer essa análise, revisão, para quem aí está questionando, está vivendo, e para quem está vivendo relações interessantes e que são importantes e que são que vê ali um potencial de fazer o ajuste que seja necessário, porque tá super fluido fazer esses ajustes, fazer essas arrumar ali essa negociação, esses acordos, para que os dois caminhem com a mesma expectativa, com o mesmo objetivo e sempre focado na liberdade, na igualdade entre as partes, nesse desfrute, nessa diversão, nessa leveza, no sentido de cada um estar ali se divertindo, né, um com o outro. E isso acontece, inclusive, nas relações de trabalho. Então, preste atenção, porque muitas vezes a gente leva isso para um lugar muito pesado dentro das nossas relações. Então, esse é o convite aqui que eu faço para vocês, fazer essa análise e fazer e aproveitar. Aproveitem esse momento, porque é um momento realmente especial que não acontece todo dia, apesar de serem, eles terem um ciclo de 2 anos e meio, a gente consegue, acontece isso a cada 2 anos e meio. Então a gente tem que aproveitar, né? E esse aspecto está ativo, como eu já disse, até o dia 5 de junho. Está muito forte, né? Ontem, hoje, até amanhã, assim, muito forte, porque a Lua também está fazendo uma ativação aqui, mas ele se mantém até dia 5 de junho. Então vai perdendo um pouquinho dessa força aí até 5 de junho, mas ainda está muito propício, aproveita, tem uma lua nova, né? Então a lua nova também dá uma arejada aqui. Eu vou falar sobre essa lua nova nos próximos dias, mas enfim, esse era o recado de hoje. Aproveitem, não deixem de passar essa oportunidade especial que os amantes cósmicos, né, está nos proporcionando aqui na nossa vida. Um grande beijo para vocês e até o próximo Drops Cósmico.